espíritos nos ilumine e abençoe para que o nosso encontro seja bastante proveitoso. Mark era um homem rico, muito rico, um empresário bem-sucedido do Vale do Silício, havia ganho muito dinheiro e vivia de uma maneira abundante, rica, farta na Califórnia. Uma casa grande, cercada de todo o conforto, de toda a facilidade que o dinheiro traz. Mesmo assim, em detrimento a tudo isso, era um homem triste. Vivia assediado por problemas graves de depressão e pânico. Tinha tudo de bom, né? Dinheiro não faltava. Tinha casa grande, carro que quisesse, uma empresa sólida, barco, viagens, um pequeno avião, mas constantemente se via em períodos de profunda angústia e depressão, tentando encontrar um sentido existencial, um sentido para a sua vida. E, facilitado pelo dinheiro que não lhe faltava, podia se consultar com os melhores médicos, psicólogos e psiquiatras, tentando encontrar um sentido para a sua existência. Não faltaram teólogos, não faltaram psiquiatras, terapeutas, mas nenhum conseguiu levar a ele uma luz, um caminho, um sentido para a sua existência. Até que ele recebe a informação de que na Índia existia um guru muito sábio e que ele conseguia responder às questões das pessoas que o procuravam com muita sabedoria. E ele já tinha tentado de tudo, já tinha passado por todos. Vou viajar à Índia, né? Vou tentar ver se eu consigo encontrar nesta visita a esse guru o sentido existencial, um sentido para a minha vida. E ele viaja à Índia, né? Como todos nós sabemos, um país muito pobre. E ele vai ali àquela cidade interiorana, no ashram, onde o guru atendia, e espera vários dias, se inscreve, porque era uma multidão de pessoas que procuravam o guru com questões existenciais, com problemas de saúde, enfim. E depois de vários dias ele é atendido, ele é conduzido na sala, que era a casa do guru, e ao mesmo tempo o local em que ele atendia. E quando ele entra naquela sala, ele se depara com uma situação inusitada. Um salão enorme, muito grande, quase que inteiramente desprovido de objetos. Não tinha nada. Chão batido. O guru, na sua fisionomia de hindu, muito magro, quase esquálito, apenas com o seu sarong, sentado numa esteira, poucos objetos, muitas flores. O guru recebe com alegria, com um sorriso, e ele se aproxima, e o guru o pergunta, né? O que o trouxe aqui, meu filho? E ele, demonstrando uma certa indiferença, uma certa inquietação, porque aquele homem famoso, aquele guru importante, tão procurado por tantas pessoas, ali vivia na mais completa miséria. Não tinha nada, não tinha nenhum banquinho para ele sentar. Ele se dirige ao guru um tanto quanto inquieto e diz: olha, eu vim aqui procurar o sentido da minha vida, né? E o guru responde: sim, mas o que lhe preocupa, o que lhe inquieta? Eu percebo que você está um tanto quanto descontente. Ele diz: eu me deparei aqui com a mais completa pobreza. Ele diz: meu filho, a ausência de bens materiais nunca será uma pobreza. Ele diz: mas o senhor não tem nada, o senhor não tem objetos nenhum. Eu, por exemplo, moro numa casa muito grande. E ele pergunta a Mark: e
onde estão... Você está hospedado aqui? Sim, estou hospedado no hotel. E onde estão os seus objetos? A sua cama? Onde estão a sua cozinha? Os seus utensílios domésticos? A sua televisão? O seu carro? O seu barco? O seu mobiliário? Essas coisas às quais você está sentindo falta aqui. E Mark então diz para ele, sim, mas espera um minutinho. É diferente. Eu estou aqui de passagem. E o guru olha para ele e diz, meu filho, eu também. Então, meus amigos, o sentido da vida, o sentido existencial. Para que nós vivemos? Quando nós vamos a Paris e temos a oportunidade de visitar a cidade mortuária de Père Lachaise, que fica no bairro de Montmartre, e entre os túmulos famosos de Chopin, de cantores, artistas, temos o túmulo sempre florido de Allan Kardec. E quando nós chegamos no túmulo, de muita simplicidade, está escrito ali, nascer, viver, morrer, renascer novamente, tal é a lei. Meus amigos, o Espiritismo, ele nos traz uma nova era, ele descortina para nós uma nova oportunidade, uma nova visão, ou talvez a melhor ou única visão para a nossa vida, o nosso sentido existencial. Com o Espiritismo, nós temos muitas coisas que mudam conosco, né? O primeiro começa com o senso da imortalidade. O homem que, quando nós vamos vendo filmes, desenhos animados, o homem sempre perseguindo a imortalidade, o Espiritismo de repente nos diz, somos imortais. É o princípio básico do Espiritismo. Nós somos espíritos imortais. Habitamos temporariamente um corpo de carne que, obviamente, vai se consumir, vai se acabar, mas nós somos espíritos imortais. E como tal, isso é uma grande e nova perspectiva que se abre para nós. O Espiritismo também nos diz que, como espíritos imortais, estamos aqui temporariamente, num processo constante de evolução. E que somos regidos por leis sábias da vida, que nos ajudam no nosso processo evolutivo. Então, meus amigos, através do Espiritismo, descobrimos que estamos aqui com um propósito, com uma finalidade. Evoluir. E viemos aqui, basicamente, para adquirirmos duas qualidades. Quais são? Belezura? Muita gente diz, dinheiro para fazer as comprinhas? Não. Viemos aqui, nosso sentido existencial, para adquirirmos duas qualidades. Quais são? Educação, sim. Mas é mais que educação. Precisamos, como espírito, para evoluir, duas asas que nos levam para o céu. Qual? Amor. Amor. Não evoluímos sem amor. Viemos aqui pelo amor, para adquirir amor. Essa é a primeira e a mais importante. A outra, conhecimento. Educação. Conhecimento. Não informação. Conhecimento. Porque, quer dizer, no nosso século hoje, conhecimento nós já temos. Na Segunda Grande Guerra, conhecimento nós tínhamos. Não existia amor. Os nazistas tinham muito conhecimento. A bomba atômica já estava sendo engendrada, quase que produzida na Alemanha de Hitler. E eles tinham muito conhecimento, mas zero amor, zero moral. Então nós estamos aqui para adquirirmos duas asas. Conhecimento, através das nossas experiências, e amor. E para isso, nós reencarnamos e somos regidos por leis da vida, várias leis. A lei do trabalho é uma delas. Temos que trabalhar, né? Trabalhando, tudo acontece. É uma lei de dinamismo da vida. As coisas na vida não param. A natureza é primavera, verão, outono e inverno. Plantamos, colhemos. É a lei do trabalho. Uma outra lei natural da vida é a lei de ação e reação. Esta lei talvez uma das mais importantes e muito pouco compreendidas, que nós vamos falar um pouquinho hoje, ou talvez a lei do karma.
já vamos ter esse princípio da lei e ação e reação, de ação e reação, já foi retratada de uma maneira um pouco simplista na mitologia grega, com o mito de Sísifo. Sísifo que ele foi conhecido como talvez o mais astuto dos reis. Diz a mitologia grega que Sísifo era o rei de Corinto. Ele, um certo momento, vê uma águia de Zeus levando uma virgem, Egina, para o seu reino, o reino de Zeus. E ele, então, como era muito astuto, ele procura o pai daquela virgem, daquela jovem, o rei Ásopo, que era o rei dos mares e dos rios, e diz: olha, eu sei quem levou a sua filha. Eu sou o rei de Corinto, mas a minha terra é muito árida, eu preciso de água, preciso de rios. Se me deres um rio, eu digo quem levou a sua filha. Ásopo concorda, dá a Corinto água para que a terra de Sísifo fosse produtiva, e ele então conta que quem levou a filha dele foi Zeus. Zeus fica possesso, fica nervoso. Manda então Thanos, a morte, procurar Sísifo para o levar. A morte chega até Sísifo para o levar, e Sísifo, então, ele olha a morte e diz: olha, nossa, é o meu momento final. Eu até acho que Sísifo era brasileiro. Ele diz: olha, é o meu momento final, mas eu não esperava que uma figura feminina tão bonita viesse me buscar. Eu estou envaidecido com você, a senhora morte, que vai me levar, e eu vou morrer. Eu vou morrer e vou, com a minha morte, deixar vários tesouros. Mas eu não gostaria de morrer sem lhe presentear com um colar de grande valor, que com certeza ele vai ornar com a sua beleza. E Sísifo presenteia, então, a morte com um colar que, na verdade, era uma coleira. E ele, com isso, prende a morte e deixa de morrer. E com a prisão da morte, nós começamos a ter outros deuses, Hades e Ares, muito nervoso. Hades, o deus do inferno, porque não começou a não ir mais ninguém para o inferno, a morte estava presa, ninguém morria, ninguém ia para o inferno. E Ares, o deus da guerra, começou a perder a graça a guerra, porque os povos lutavam, mas ninguém morria. Então eles reclamam com Zeus. E Zeus fica enfurecido com Sísifo e diz para ele: olha, eu vou mandar Ares te levar para o inferno imediatamente. E Sísifo, então, sabendo que ia para o inferno, que ia ser levado, ele diz para a sua esposa: olha, não enterre o meu corpo, deixe eu aí sem enterrar, eu vou lá para o inferno. E é levado por Hades para o inferno. Chegando lá no inferno, ele fala para Hades: olha, eu sei, eu vou ficar no inferno, eu fiz umas coisas ruins, vou ficar por aqui, mas olha, a minha mulher, uma ingrata, não enterrou meu corpo, não prestou homenagem nenhuma, meu corpo está lá insepulto. E eu queria pedir a você que me deixasse voltar. Eu vou enterrar o meu corpo e depois eu volto para cá, para o inferno. Hades, então, concorda e diz assim: Sísifo, vá, enterra o seu corpo e depois você retorna. Então Sísifo retorna, pega a sua mulher e foge. E ele vive até a sua velhice, enganou a morte e morre. Quando ele morre, ele é levado à presença de Zeus. E Zeus, então, depois de tudo que Sísifo fez, dá a ele um castigo terrível, que o castigo de Sísifo era subir com uma pedra, uma colina na qual ele nunca conseguia depositar essa pedra e ela voltava. Então o trabalho de Sísifo incessantemente era levar a pedra que voltava, era levar a pedra que voltava. Na mitologia grega, esse é o princípio da ação, da lei de ação e reação, né? Tudo que nós fazemos vai, mas também volta. Depois nós vamos ter a lei que nós conhecemos como a lei de Talião. Muita gente acha que Talião era o nome de um príncipe. Talião não era o nome de um príncipe. Talião vem da palavra talis, do latim. Talis é tal qual. Então a lei de Talião é a lei de tal qual o que você fez, tal qual será o seu castigo. Então se você matou alguém, você vai morrer. Se você feriu alguém, você será ferido. O princípio da lei de Talião nós vamos encontrar, quem visita o Louvre, se alguém já visitou, deve ter visto uma pedra de basalto muito grande, conhecido como a pedra do código do rei Hammurabi da Mesopotâmia. Alguém já viu
Já foi no Louvre? Vocês já tiveram lá. Visitaram o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi é lá que está explícito os primeiros rudimentos de uma lei moral, e é lá que nós encontramos o princípio da lei de Talião, a lei de tal qual se faz, tal qual se fere, nós recebemos, tal qual nós damos, nós recebemos. A lei de Talião, durante muito tempo, ela vigorou até a chegada de Jesus, que ele diz, eu vim não para dar cumprimento, eu vim para revogar a lei. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então Jesus vem e ele revoga. Com Jesus, nós temos a chegada de um novo momento, que é a revogação da lei de Talião. Até então a lei do karma era, fez, paga. Aí eu bati no senhor, eu vou sofrer. Eu feri o senhor, eu vou ser ferido. Eu tomei de você, vão tomar de mim. Jesus diz, não. Não é olho por olho, dente por dente. Pagai o mal com o bem. Pagai o mal com o bem. Jesus, em vários momentos, deixa claro que é o amor que nos liberta. Há uma passagem de Lucas, em que ele está na casa de um fariseu, e que chega uma mulher de uma vida um tanto quanto conturbada, uma vida não regular, e ela banha ali os pés de Jesus com as suas lágrimas, com perfume, enxuga com os seus cabelos. E Jesus diz, filha, está curada, porque você muito amou, teus pecados te são perdoados. Então vejam vocês, Jesus falando que já não é a lei de Talião, a lei de ação e reação não é bateu, levou, tirou, tem que depositar de volta. É o amor, né? É o amor que paga. Então Jesus diz, olha filha, pelo muito que você amou, os teus males são perdoados. Há um outro momento em Pedro, que Jesus também fala, é o amor que cobre uma multidão de pecados. Então a lei de ação e reação é uma lei da vida, que ela diz respeito a todos nós. Pouco importa a nossa religião. É uma lei natural, assim como a lei do trabalho, assim como a lei da gravidade. A lei da gravidade é uma lei natural. Se eu pegar, por exemplo, subir no alto de um prédio, e se eu pudesse pegar, ao mesmo tempo, o Chico Xavier e o Adolf Hitler, e jogar os dois do prédio, os dois morrem. Porque é a lei da gravidade, é uma lei da vida. Ela não vai preservar o bonzinho em detrimento do mal. São leis naturais. A lei de ação e reação é uma lei natural da vida que age em nós. Como Jesus falou, a cada um conforme as suas obras. Mas Jesus inaugura um novo momento. Ele dá uma nova linguagem, ele dá uma nova interpretação na lei de Talião e diz que a verdadeira lei é a lei do amor. Viemos para cá para amar. Mas depois, com a partida de Jesus, e aí pelo século IV, a chegada do catolicismo, a feição libertadora da doutrina do Cristo, ela vai se perder. E aí nós temos praticamente aí 16 séculos de uma religião dominante que transfigurou o que era amor em uma religião um tanto quanto opressora. Então, na visão das religiões, de uma maneira geral, Deus, que Jesus dizia era amor, Deus passa a ser uma figura que castiga, né? Uma entidade que castiga, uma entidade que pune, uma entidade que cobra. Então nós passamos toda a Idade Média sendo doutrinados pela Igreja para vivermos sob o comando de um Deus punitivo, ao mesmo tempo em que contemplávamos um Jesus em sofrimento. E só poderíamos conseguir redenção através da Igreja, que era intercessora entre Deus e nós, né? Então nós temos uma herança que a Igreja nos deixa muito pesado. Isso é histórico, né? Às vezes eu digo, as pessoas são católicas
Eu questiono as pessoas, mas você precisa conhecer a história do catolicismo. Não que o padre seja ruim, que o Papa é. Não. Mas você tem que conhecer. A história do catolicismo é uma história muito pesada, né? Eu tenho, por exemplo, amigos judeus que não gostam de Jesus. Não gostam, não pode falar de Jesus que ele não gosta. Gente muito boa, gente ótima. Princípios morais elevadíssimos, pessoas amorosas, caridosas, mas não vale de Jesus que ele não gosta, ele não aceita. Por quê? Porque é muito simples, né? Se nós pegarmos na Inquisição, não é verdade? Nós pegamos o período da Inquisição, os católicos, a igreja, né, a instituição da igreja, pegava as pessoas que não eram católicas, que eram protestantes, judeus, e dizia, olha meu filho, você tem que se converter para o catolicismo, porque Jesus é o nosso Salvador e Jesus te ama. E a pessoa diz, não quero me converter, sou judeu, quero continuar judeu. Não, mas Jesus é o nosso Salvador e Jesus te ama. Eu não quero. Mas olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos torturar você até você entender que Jesus é o nosso Salvador e que ele te ama. Quer dizer, como é que o sujeito ele vai aceitar Jesus depois de ser torturado em nome de Jesus? Ele cria um certo agioriza, né? uma certa indiferença, um certo medo, um certo trauma muito grande. O Divaldo tem um livro muito interessante, o Transição Planetária, e logo depois ele tem a sequência, chama-se Amanhecer de uma Nova Era. Você leu? O famoso anticristo. Existia uma figura que ele era conhecido no mundo espiritual como o anticristo, não porque ele tinha essa relevância, mas porque ele era um contentor ferrenho de Jesus. Ele odiava tudo que era cristianismo, né? O cristianismo para ele era morte. E ele se tornou, então, no mundo espiritual, não podemos dizer que ele era um adversário do Cristo. A luz não tem adversária. É como a gente fala, eu vou jogar um pouco de sombra na sua luz. Não existe sombra, só existe luz. A sombra é a ausência da luz, na verdade. Ele era uma pessoa que sofreu muito nas mãos da igreja. E por ter sofrido tanto, ele cristalizou todo esse sofrimento na figura de Jesus. Então ele era um adversário do Cristo. E o livro, muito interessante, recomendo que leiam os dois, porque o primeiro fala sobre o tsunami lá na Ásia, conta como é feito todo um trabalho grandioso para recuperar esse nosso irmão que se perdeu, né? E é claro, ele é recuperado ali, a mãe vem e o recupera, é muito bonito, eu recomendo que vocês leiam. Então nós chegamos à herança que a igreja nos deixou, 14, 15 séculos de uma pregação de um Deus opressor, nós chegamos em século XX trazendo um sentimento que hoje ele nos causa muito mais problema do que o câncer. É o sentimento de culpa, né? Culpa. Nós temos um processo, sentimento de culpa, nós temos nós temos um karma coletivo de culpa dentro de nós que é muito pesado. A culpa, que é invisível, causa muito mais mal à nossa sociedade do que o câncer. O câncer mata, mas a culpa mata muito mais. Então nós vemos aí os casos de depressão, de angústia, de ansiedade. A base qual que é? Culpa. Culpa. Né? Todo mundo tem esse sentimento de culpa. E quando alguém é culpado, o que nós damos para o culpado? Deveria. Punição. Punição. Então, o culpado, ele recebe o castigo. Então, é uma palavra que vem acompanhada da outra. É culpa e punição. Isso é muito forte. Eu já conheci várias pessoas, algumas muito jovens, e acredito que vocês também já devem ter conhecido casos assim, de automutilação. Já viram? Alguém já viu? Só eu vi, não. Alguém já viu? Levanta a mão. Automutilação. Já viu? Coisa triste. A pessoa se corta. Né? Eu conheci o caso de uma menina de 12 anos. Conversei com ela. Ela se cortava com gilete escondido. Cortava o braço, a perna dela, ela mostrou tudo ali, tudo cortado com gilete. Eu dizia para ela, mas por que você faz isso? Ela dizia,
eu me sinto culpado. E quando eu corto e eu sofro, eu me sinto bem. Então eu faço isso para me sentir bem. Olha que coisa interessante. Isso é profundo demais. A Nete Guimarães, ela tem um vídeo chamado Circuito Culpa-Recompensa. Depois vocês dão uma olhadinha na internet, é ótimo. Neurocientistas hoje em dia, eles fizeram um estudo. Hoje em dia nós conseguimos mapear o nosso cérebro. Conseguimos colocar eletrodos no cérebro e ver quais áreas do cérebro se acendem e estão funcionando. Neurocientistas falam, vamos mapear para descobrir onde é que é a parte, o que dá felicidade para o homem, o que o deixa o homem feliz. E foram mexendo dinheiro, mexeram com a dor e descobriram que a dor, quando o indivíduo tem dor, muitos indivíduos, não são todos nós, muitos indivíduos, quando tem dor, ele tem uma área do cérebro que se ilumina. Muita gente vai falar, é o masoquista. Não, o masoquista, ele sente prazer na dor. Isso é uma coisa. Existe um indivíduo masoquista. Ele sente prazer na dor. Mas uma grande quantidade de indivíduos pesquisados por essa equipe de neurocientistas descobriu que o indivíduo, ele tendo dor, ele sentia, não era o prazer, nem era a felicidade, ele sentia satisfação. Satisfação. Ele sentia satisfação, porque justamente descobriram que quando ele sofria, ele achava que ele estava recompensando alguma coisa, ele se sentia satisfeito. Daí, os neurocientistas deram a esse tipo de sentimento chamado de circuito, é um sentimento cerebral que faz com que as pessoas boicotem a própria vida e muitas delas se automutilem, chamado circuito culpa-recompensa. É famosíssimo. Recomendo que a gente ponha na internet aí. A NET, circuito culpa-recompensa, ele é um circuito que o indivíduo, ele sente que quando ele está sofrendo de alguma maneira, ele está fazendo a coisa certa, porque ele traz com ele uma bagagem de culpa muito grande. Né? Mas veja, o que seria então, como Jesus falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Se eu disse a vocês, todos nós estamos sujeitos à lei do karma. Aliás, karma, em sânscrito, significa ação. Nós chamamos a lei da ação e reação porque, muito provavelmente, os antigos nos queriam dizer que nós precisamos ter ação para não termos a reação. Então, na verdade, nós precisamos, num primeiro momento, entender que esta é uma lei. Poderemos dizer que ela também está especificada na terceira lei de Newton. A cada ação, num determinado sentido, ela corresponde a uma reação de igual força no sentido oposto. É uma lei da vida. Né? O que é essa lei do karma? Como é que ela funciona? Não é a lei do talião? Como é que ela funciona em nós? É muito fácil. A lei do karma seria mais ou menos comparado a um indivíduo que vai ao banco, contrai uma dívida e ele não consegue pagar. E o banco diz, olha, te dou uma moratória, você volta, vai trabalhar e depois vai pagando aos poucos, gradativamente. Então a lei do karma é uma lei que nós tomamos débitos em grosso e pagamos de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Né? Muita gente acredita que a lei do karma é mais ou menos uma lei de cartão de crédito brasileiro. Você compra, faz a compra, não consegue pagar, no mês seguinte tem juros de 10%, mais multa de 10%, inflação de 100% ao ano. Não é assim. A lei do karma, a lei de ação e reação, é como um cartão de crédito americano. Você compra um monte, né? Não pode pagar, dá um down payment ali de $10, vai pagando aos pouquinhos. Então, a lei de ação e reação é uma lei que nós contraímos débitos e que nós vamos pagando. Como? Com amor. Né? Então, quer dizer que se eu vier aqui bater no senhor hoje, se eu matar o senhor não vai ter que vir me matar amanhã. Não. Não. Se eu roubar o senhor, eu vou ser roubado amanhã. Não, também não. Não é assim que funciona. Hã? Bom, tudo bem.
Veja, a lei do karma é uma lei muito flexível. Nós contraímos débitos e pagamos com amor. Para começar a entender a lei do karma e utilizar ela em nossa vida, temos que começar a fazer uma mudança. Primeiro, mudar o que é culpa e castigo, entender que nós erramos e somos responsáveis. No nosso planeta, como nós aprendemos no Espiritismo, que nós estamos aqui para evoluir, o nosso método de aprendizagem é o erro e o acerto. Erramos e acertamos. Errar é normal. Só não erra quem não faz. Quer dizer, no nosso planeta, todos nós erramos. É claro que a sociedade diz que quem erra está errado, né? É a famosa mediocridade que a sociedade nos coloca e que nós muitas vezes, para não mostrarmos que erramos, vivemos com ansiedade, vivemos nos escondendo. Errar faz parte do nosso processo de aprendizagem. Ponto. Todos erram? Todos nós erramos. Todos. Aldivaldo não erra. Erra também. Chico também errava. Todo mundo erra. A diferença é que nós não somos culpados, nós somos responsáveis. O melhor é a gente procurar acertar mais do que erra. Ponto. Mas todos nós erramos. Errar faz parte da nossa vida. Temos que aceitar isso. Não podemos ter medo de errar. A cultura americana nesse ponto é muito interessante. Porque no Brasil, o sujeito ele chega no banco e fala, olha, eu quero um financiamento para o negócio. O gerente fala, você já teve negócio? Ah, eu tive 10 e fali. Pô, para você eu não vou dar, tá louco, você já quebrou. O banco americano chega e fala, eu quero a mesma coisa, falei 10 vezes, opa, vou dar para você, porque você é o cara que está persistindo, poxa. Está errando, está tentando. Então nós temos que mudar. Lei de ação e reação. Nós erramos, somos culpados e castigados, nós vamos mudar para nós. Erramos, nós não somos culpados, nós cometemos um erro. E nós reparamos o nosso erro. Veja, uma grande diferença nisso. Então, nós reparamos o erro. Olha, eu pisei no seu pé, da senhora. A senhora me desculpa? Não, não desculpo você. Ok, o problema é seu. Já pedi perdão, ok. Não, você vai ter que ser pisado no seu pé. Não, eu não pedi perdão. Eu vou dar a passe lá no centro, pago com amor e caridade e acabou. Não tem que voltar na sua vida. Estão entendendo? Muita gente acha que quando a gente faz as coisas tem que receber de volta. Não necessariamente. Nós erramos sim, tudo bem. Nós cometemos erros, vários deles. E também nós pagamos quando nós podemos. À medida que nós podemos, nós vamos ressarcindo. O Divaldo tem uma passagem interessante. Ele, quando começou a ver Jesus Gonçalves, que foi o cardeal Richelieu, e eles foram amigos, foram contemporâneos da França, Jesus Gonçalves era leproso. A primeira visão de Jesus para Divaldo foi de uma pessoa leprosa, horrível. Divaldo disse que ficou apavorado quando viu Jesus Gonçalves. Depois, Jesus vem em luz. E aí se apresenta, sou Jesus Gonçalves, aí fala. Aí. E o Jesus sempre dizia para o Divaldo, Divaldo, você precisa ir ao leprosário. Vá lá, faça uma palestra, visite. E o Divaldo, ele diz, eu tinha pavor de leproso, eu não tinha condições. Ele dizia para o Jesus, um dia eu vou. E o Jesus repetia, Divaldo, vá visitar o leprosário. O Divaldo dizia, um dia eu vou. E um dia o Jesus, que foi cardeal Richelieu, disse, Divaldo, você não entendeu. Você precisa ir ao leprosário para você não ir para o leprosário. E aí ele foi. E ele disse que foi uma experiência muito rica, né? Então, nós contraímos débitos na nossa vida e nós vamos pagando com amor, né? Fiz o mal para alguém, eu me desculpo. Eu lhe causei um prejuízo, eu vou ressarcir. Eu não posso fazer isso agora, ressarço quando eu posso. Se não for nessa existência, vai ser em outra, né? Então, a lei de ação e reação é uma lei natural, é uma lei divina, para a qual nós viemos, tentando equilibrar os nossos débitos seculares, não com sofrimento, mas com amor. Ai, que legal! Deus é amor, Deus é bondade. A lei de ação e reação não cobra nada, a gente paga com amor. Então, por que nós sofremos? Por que tem gente sofrendo? Aqui ninguém está sofrendo, tá? Não? Tudo bem aqui. Por que sofremos? Por que sofremos? É karma. É karma.
Karma lá. Por que sofremos? Poxa, mas se a lei de ação e reação é amor, por que eu estou sofrendo? Karma lá, não é karma. Vamos por parte. Vamos dividir um pouco o sofrimento em alguns níveis, né? O indivíduo gosta de uma cervejinha. Começa com 1, 2 por semana, 3, 4, 5, 6 por dia, 7. Um dia ele tem um problema de fígado e diz, é o meu karma. Não, peraí, karma lá, não é o seu karma. Muitos dos nossos sofrimentos, né? Muitos dos nossos sofrimentos que nós temos são causados por nós mesmos, né? A nossa imprevidência de administrar a nossa vida. Muitos de nós aí, nós temos o processo de culpa. Veja, nós temos aí 15 séculos, nós temos aí muito mais do que 15 séculos, mas a grosso modo, 15 séculos de doutrinação de culpa. Nos faz com que nós nos sintamos culpados. O culpado é menos merecedor. Eu não mereço. Deixamos de cuidar da nossa vida. Nós nos escondemos. Nós deixamos de assumir a nossa vida. E adotamos no nosso dia a dia uma série de hábitos e de comportamentos que são nocivos. Bebemos. Não que eu acho que tem alguma coisa de mal beber um vinho, uma cerveja, mas às vezes bebemos compulsivamente, comemos compulsivamente, ou nos drogamos de alguma outra forma, com comida, com remédio, com seja lá o que for, porque nós nos sentimos menos e queremos, esse nosso sentimento de culpa nos atrofia e nós queremos compensar isso com alguma coisa. Essa alguma coisa que nós compensamos nos faz doente. Não é karma, é nossa responsabilidade. Deus não está mandando nada, não está no nosso livro kármico lá, não tem que passar por isso. É nossa imprevidência em cuidar da nossa própria vida, do nosso próprio corpo. Então, muito do que nós sofremos é nós quem criamos. Eu estou com um problema, eu tenho dores no corpo, horrível. Ok. É meu karma porque eu fui. Ok, querido, você está 20 quilos acima do peso, não faz exercício, está com reumatismo. Emagrece, toma um remedinho que seu karma acaba. Acabou. É simples, não é verdade? E a karma e o seu karma. Então veja, muitos dos sofrimentos que nós temos, nós criamos. Uma outra parcela de sofrimentos que nós temos, nós atraímos. Nós atraímos. Porque a gente acha, o ser humano é um indivíduo interessante, já perceberam? A gente acha que tudo é culpa do outro. Então não é culpa nossa, é culpa de Deus. Nós não, nós estamos bonzinhos. Tem um problema, é culpa do outro. Se não é do outro, é de Deus. Né? A interpretação é que a culpa é de Deus, não é nossa. Então, muito dos nossos sofrimentos nós atraímos. A nossa mente produz vibração e a vibração atrai semelhantes. Igual atrai igual. Então, vamos lá. Eu não dou certo na vida, eu não ganho dinheiro. Vamos falar do mal que ninguém tem aqui, eu tenho certeza. Falta de dinheiro. Não. Eu não ganho dinheiro, os meus negócios não dão certo. É karma. Karma lá. Vamos ver. Como é que você pensa? Você pensa intimamente, eu não mereço. Né? Eu não mereço, eu não sou merecedor. Eu não mereço. Né? Eu sou culpado, eu não mereço. Aquele emprego para qual eu entreguei o currículo, que paga $35 por hora, me chamou. E que tem um plano de saúde ótimo, dá até carro, mas quando você chega lá e vai fazer entrevista, você fala, eu não mereço tudo isso. Eu não sou merecedor. E você boicota. Você diz uma besteira e boicota. Eu não mereço. E perde. Fala, tá vendo? Eu não tenho sorte. É o meu karma. Eu não dou certo na vida. Né? E casos semelhantes. Tem gente que vive no médico querendo achar doença. Vou no médico, doutor, não tenho nada. Não tem. Ele fala, faz eu chegar, não tenho nada. Um dia o médico fala, tá vendo? Eu estou falando pro senhor. Há 10 anos que eu venho aqui dizendo que eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa. Você está procurando doença, talvez para você se sentir coitado, e alguém dizer para você, coitadinha, está doente, né, coitada, que dó. Então veja, grande parte dos nossos problemas nós criamos ou nós atraímos. E não é karma. Mas de fato há casos que é kármico. São problemas que nos chegam até nós. E nesse caso, por que nos chegam os problemas kármicos? Como a vida nos manda... Peraí, você acabou de dizer que Deus é amor. Você acabou de dizer que eu pago meu karma com amor. Por que o sofrimento kármico me encontrou?
Finalidades. Primeira dela, curativa. Às vezes a finalidade curativa. Vamos fazer uma imaginação. Dois indivíduos viajando no avião. O avião teve um problema e fez um pouso de aterrissagem. Foi muito traumático. O primeiro indivíduo, ai meu Deus, graças a Deus, sobrevivi, nossa, eu vou rever minha vida e vou ver o que eu faço dela, enfim, tomar outros valores, outros caminhos. E o segundo indivíduo, ele ficou traumatizado. Eu nunca mais entro no avião na minha vida, pelo amor de Deus. Não vou fazer isso nunca mais, ele não pode ver avião. Ele tomou um trauma de avião. Dois indivíduos idênticos, voando no mesmo avião, no mesmo voo, passaram pela mesma situação. O que o segundo indivíduo vai precisar? De uma terapia. Uma terapia. Ele vai no terapeuta, que às vezes vai fazer uma regressão, vamos voltar lá no momento do voo, ele vai cair, não vai cair. Ok. E o terapeuta vai dissolver aquele sentimento oprimido que ficou na pessoa. Então, muitas vezes, um problema kármico que nós temos vem com uma finalidade curativa. Às vezes é um trauma muito grande, uma dor muito grande. Ela cria como se fosse um calo espiritual em nós e nós vamos reviver aquilo para dissolver. Para nós dissolvermos. É uma terapia. Não é um castigo. A vida não castiga, a vida promove. O amor é o nosso caminho. Estamos aqui para amar. Não estamos aqui para sofrer, nem para pagar com a dor. Então a vida usa o sofrimento como uma terapia. Essa é uma das finalidades da dor. É uma terapêutica. Nós desgastamos aquele processo. Muitas vezes nós erramos muito e nós acreditamos que usamos mal as nossas mãos. Viemos com as mãos atrofiadas porque nós temos um calo energético de mau uso das mãos. E nós voltamos para dissolver aquele calo. Essa é uma das finalidades. Uma segunda finalidade é finalidade educativa. A vida diz para você, olha, é o seguinte, pôr o dedo na tomada, dá choque, hein? Dá choque. Você viu, ó, o videozinho, pôr o dedo na tomada, dá choque. Você viu, fulano pôs o dedo, tomou choque. E você não está nem aí. Um dia a vida fala, pera um pouquinho só, dá seu dedinho aqui, que eu vou pôr na tomada, e você vai ver que a tomada dá choque. Então, muitas vezes a vida faz com que a gente passe situações para que a gente confronte e acorde. Não é punitivo. A vida não pune, Deus não pune. Deus não é carrasco, Deus é professor. A vida educa. Então, há casos que a gente tem que tomar uma consciência. Não, pera um pouquinho só, pera aí. Eu traí a minha amiga com o namorado dela, não é legal. Porque eu já tive um problema de traição lá atrás. Eu não gostei, eu não vou fazer isso não. Isso não é legal. Então, pera aí, eu já senti isso, eu não vou fazer mais, não chega. Aí é um processo educativo. E há um terceiro fator, entre outros, que muitas vezes acontece. A pessoa começa a ir na casa espírita. Comecei a frequentar o espiritismo, que maravilha. Primeiro mês a gente vai, canta, fica contente, que beleza. Aí no segundo mês você continua indo na casa espírita e começa a ter uns probleminha, né? Perde emprego, carro quebra. Aí no terceiro mês tem mais uns probleminhas. Fala, meu Deus do céu, não é possível. Peraí, esse centro espírita está acabando com a minha vida, né? Está me arruinando, né? As pessoas querem no centro ao contrário, mas acontece que está arruinando. O que aconteceu, meu Deus do céu? Por que isso está acontecendo? É kármico? Não. Os espíritos observando que você está amparado na doutrina, consegue absorver lições melhores que vão facilitar o seu crescimento, a sua evolução. Lembra que eu disse que nós viemos aqui para evoluir? Duas asas, do amor e do conhecimento. Os espíritos vendo que nós estamos na doutrina, estamos um pouquinho alicerçados, já estamos melhorzinhos, eles nos trazem problemas que nós teríamos às vezes que passar lá na frente, mas que agora nós já estamos aptos a passar e nos libertar deles. E eles nos trazem. Então, muitas vezes isso acontece quando a gente está tendo um contato com o espiritismo. Isso não significa que a semana que vem a casa vai estar vazia, pelo amor de Deus. Tem uma passagem muito bonita, Joana de Ângeles foi Joana de Cusa. E ela conheceu Jesus. E, obviamente, chegou um momento na vida de Joana de Ângeles que ela quer seguir Jesus. Ela era patrícia romana, o Cusa, o marido dela, Joana de Cusa, porque Cusa era o nome do marido dela. Era como se fosse um ministro de Estado de César, na Judéia, era um homem importante, rico, apesar de ser muito duro. E
ela vai a Jesus e diz, mestre, eu quero segui-lo, quero abrir mão de tudo e seguir a sua doutrina. Ela de fato seguiu Jesus, ela o seguiu até a crucificação. E Jesus diz a Joana, Joana, você quer me seguir? Sim, mestre, eu quero te seguir. Sirva ao seu marido, continue com ele. Você quer me seguir? Você quer ser cristã? Sirva a Cusa. Porque Jesus, vendo que ela tinha situações pelas quais ela ia passar, e ela passou, Joana de Cusa foi uma das primeiras mártires queimadas nos circos romanos. Ela e o filho, o Divaldo era o que sobreviveu, o Nildson foi o que morreu. Ela tinha situações que ela ia passar e que iriam engrandecer a sua vida, e para a qual ele diz, não, fique aí, não abandone o caminho não. Vem chumbo grosso aí, mas você vai passar. Então, às vezes nós estamos na casa espírita, problemas nos chegam, alguma coisa está errada. Não está nada errado, não. Os espíritos que estão nos ajudando a evoluirmos, ok? Muito bem. Mas como então nós podemos evoluir? Através da lei de causa e efeito, como eu já disse, nós não vamos pagar a dor com a dor. Como nós evoluímos? Através do amor. O amor. O amor de uma maneira indistinta, né? Não significa que, para mim, nós contraímos débitos, erros e pagamos com amor. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir no centro da passe? Não. Eu tenho que ir na caravana? Não. Apesar de ser excelente. É uma maneira muito boa de nós começarmos a nos amar, é o princípio de amarmos o nosso semelhante. Mas eu posso amar a partir do momento que eu acordo. Amar não é uma atividade, amar é um estado. Então nós podemos desenvolver, buscar o amor tem que ser o sentido da nossa existência. Então quando nós amamos em sintonia, agradecemos a Deus a vida, vamos trabalhar contente, encontramos alguém, fazemos um bate-papo amoroso, fraterno, alguém está com uma dificuldade, nós lembramos dele, oramos. Amar não necessita de uma ação específica. Hoje é o dia de amar, eu vou no centro. O resto do dia eu estou metendo o pau e fazendo fofoca. Mas hoje eu vou no centro e vou amar. Vou dar passe, vou rezar. Não. Amar é uma atividade constante. Começamos amando o nosso próximo. Começando amando a vida, o nosso próximo, para depois amarmos a si mesmo. O primeiro movimento é sempre para fora, o segundo vem para nós. Porque às vezes nós estamos amando tanto o nosso próximo. Eu vou no centro todo dia, eu amo o meu próximo. Na verdade, que você tem uma grande carência. Você está pedindo pelo amor de Deus para conseguir amar a si próprio. E depois você vai precisar de um período que às vezes você se afasta, se encontra e retorna. Então nós começamos amando o nosso próximo. E depois vamos voltar amando a nós mesmos. E nós, começando a nos amar, primeiro sentido que nós vamos dizer para nós mesmos, eu mereço, né? Porque esse sentimento de culpa e de castigo que atrai coisas ruins, porque nós nos sentimos não merecedores de nada. Nós somos merecedores de tudo. Então diga você mesmo, eu mereço, né? Tá meio caidão, meu amigo, minha amiga, cabelo comprido, a pintura já, aquela raizona branca está subindo. Vai no cabeleireiro, pinta, sabe aquela roupa, aquele sapato que você queria, compra o sapato, se dê a você valor, se valorize, eu mereço. Não vim na vida para sofrer, eu vim na vida para ser feliz. E comece a ser feliz se amando, se dê algum valor, para que as coisas boas venham ao seu encontro. Se ame, se valorize. Né? Se perdoe, né? Porque quando nós começamos a nos valorizar, sentir que nós somos merecedores, nós começamos o caminho do perdão. Então nós temos o amor, o auto-amor, o perdão, o auto-perdão. Esse é o caminho que nós temos na vida, é o caminho da felicidade, para que a gente possa ter uma vida completa. É o amor, como a música nos disse, né? O amor é a bandeira da nossa vida, né? Na sua última ceia, quando Jesus trouxe os discípulos, na última ceia, que foi tão bem retratada por Da Vinci, os discípulos não estavam preparados. Eles não sabiam o que ia acontecer, eles estavam brigando. Um achava que ia ser o tesoureiro, outro achava que ia ser ministro. Eles não tinham noção do que vinham pela frente, né? Disputavam quem vai ser o maior no reino de Deus. Ainda não tinha uma consciência. Os discípulos vão começar a ter consciência da vida. Quem leu
Paulo e Estevão, depois ali da Casa do Caminho, ali vai ter se passado quase que uma década depois da morte de Jesus, que eles começam a ter noção da grandeza da obra deles. Até então eles achavam que era uma coisa temporal, né? Que era uma coisa ali material. E quem vai ser o tesoureiro? Não, eu vou ser mais importante. E disputavam. E Jesus então diz para eles, né, que queriam saber quem era melhor do que quem. Então Jesus diz: pelo muito amar é que sereis conhecidos como os meus seguidores. Então, meus amigos, para nós, na nossa vida, no nosso processo de crescimento, diante da lei de ação e reação, diante da nossa necessidade de evoluir, nós poderemos dizer: sofrer, não. Amar, sim. Muito obrigado. Boa noite.